Primeiro, todos nós sabemos os motivos da guerra. Não precisamos entrar em detalhes sobre os motivos da guerra. O que eu estou preocupado é encontrar o motivo da paz. Quando eu estava chegando em Moscou, o meu ministro, Mauro Vieira, tinha recebido um telefonema do chanceler da Ucrânia dizendo que o Zelensky gostaria que eu pedisse para o Putin para saber se o Putin estava disposto a fazer um acordo de paz, uma trégua de 30 dias. Eu tive a oportunidade de jantar ao lado do Putin e foi a primeira coisa que eu disse ao Putin. Eu tenho um recado, sabe, que o meu ministro, Mauro Vieira, me passou, um pedido do Zelensky para dizer, sabe, se você aceitaria a paz. Eu disse para o Putin. E o Putin disse textualmente, eu topo, sabe, discutir isso. O que o Putin disse? Agora era preciso que a gente fizesse um cessar-fogo e começasse a discutir a partir do acordo que a gente estava fazendo em Istambul em 2022. Aí eu não conheço, tá? Bem, quando é agora, eu recebo um telefonema, o Mauro me ligou ontem à noite, que o mesmo chanceler ucraniano pediu para eu falar para o Putin comparecer à Turquia. Eu, quando parar em Moscou, vou tentar falar com o Putin. Não me custa nada falar, ô companheiro Putin, vá até Istambul negociar, porra. Sabe, não custa nada. Não custa nada. Eu, uma vez, peguei o telefone e liguei para o Bush, para ele falar, o Bush, pelo amor de Deus, fala para a Condoleezza parar de escrever artigo contra o Chaves no Miami Herald. Sabe? Ele mandou, ela parou. Sabe? Então, é o seguinte, gente, você sabe que eu tenho um jeito de compreender a política. Eu acho que a política tem muita gente que cria uma certa liturgia. Sabe aquela liturgia? Você não pode chegar perto de ninguém. Você não pode cumprimentar o imperador do Japão, que não pode tocar a mão nele. A primeira coisa que eu fiz foi agarrar aquele baixinho e dar um abraço dele. Porque política é relação humana. Política é uma coisa química. Se você não conversa, se você não faz as coisas acontecer, se você não tema, não tem coisa entre chefe de Estado cheio de liturgia, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você pode fazer tudo. Eu não tenho nenhum problema. Tem gente que fala, nossa, como o Lula é estabanado, ele passa a mão na cabeça dos outros, ele passa a mão na cabeça do Rugital. O Rugital tinha o cabelo cheio de brilhantina, não sei o que era. Eu, toda hora, estava passando a mão na perna. Né? Sabe, é assim que eu faço política. E é assim que eu gosto de tratar as pessoas. É assim que eu gosto de ser tratado. Então, eu estou convencido que nós já demos um primeiro passo importante para a gente começar a sonhar em paz. Sabe, seria tão bom se a gente parasse com os conflitos na Ucrânia, que a gente pudesse parar o conflito em Gaza, que a gente pudesse parar no Sudão, que a gente pudesse parar em tudo quanto é lugar. Tem muita violência no mundo hoje. Você pega uma parte da África, sabe, você tem os mercenários que saíram da Líbia fazendo guerra em quase todos os países. E cadê a ONU? Cadê o papel da ONU? Então você não tem hoje uma instituição capaz de ser uma referência. De ser uma referência. Ou seja, as decisões que a ONU tomou sobre Gaza, o que aconteceu? Nada. Nada. Porque as pessoas aprenderam de respeitar a ONU. As pessoas aprenderam que a ONU não tem mais representatividade. Então as coisas não acontecem. Então, ou nós descobrimos isso e criamos uma instituição com o poder de interferência no comportamento unilateral dos países, ou a gente não tem solução. Os Estados Unidos é grande, mas tem regra. A China é grande, mas tem regra. O Brasil é grande, mas tem regra. Todos nós temos que estar subordinados a determinadas regras para que a gente possa manter o mundo em paz e harmônico. Você acha que as condições atuais são favoráveis para a criação de uma moeda para os países que pertencem aos BRICS? Eu ouço melhor com isso aqui. Porque como você não cuidou do retorno, então, olha, eu
há muito tempo, eu venho tentando discutir a questão de estabelecer uma relação comercial entre as moedas do país. Nós fizemos uma experiência com a Argentina no tempo do Kirchner e do meu primeiro mandato. Ou seja, de que os pequenos negócios, a gente cometeu um erro, que a gente não foi uma decisão, obrigatória. Foi uma decisão, que permitia que as pessoas fizessem se quisessem. Mas fazer comércio na moeda argentina e na moeda do brasileira. E depois do Banco Central, no final de cada mês, ou de cada período, fizesse o ajuste necessário. Eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. Nós não precisamos, todos os países, ir atrás do dólar para fazer o comércio exterior. Quem é que decidiu que o dólar era a moeda padrão? Vocês participaram de alguma votação? Vocês conhecem alguma reunião na ONU que decidiu? Vocês conhecem alguma votação em algum lugar do mundo que decidiu? Não. Foi os Estados Unidos que impôs. Como só ele tem a fábrica de produzir dólar, ou seja, ele leva uma vantagem imensa sobre países que às vezes não têm sequer dinheiro para comprar dólar. Então o que é que a gente quer? A gente não quer brigar com o dólar. O que a gente quer, na verdade, é criar, um jeito de encontrar ou uma moeda ou uma cesta de moedas que possa permitir que a gente possa fazer negócio sem ficar dependendo de uma única moeda. É isso que nós queremos. Eu acho que nós já avançamos muito. E é importante que a gente tenha clareza de que nada que a gente quer fazer, de que o BRIC está se confrontando com o Norte, o BRIC está se confrontando com o G20. Não, os BRICS é o G20. Todos os países do G20 todos os países do BRIC estão no G20. Então, quem sabe chega um dia que a gente acabe com tudo isso e cria só um bloco e acabou. Mas o dado concreto é que nós precisamos pensar diferente, gente. Nós não podemos continuar no primeiro quarto do século XXI do mesmo jeito que a gente estava no meio do século passado. É preciso fazer inovação. Inovação comercial, facilitar a vida das pessoas. Como eu acho que a gente está a ponto de que as moedas digitais vão tomar conta do mercado, inclusive da relação comercial, eu acho que daqui a pouco nós vamos fazer comércio por Pix. Acabou, não tem mais nada, Eu acho que vai ser assim. Mas o que nós queremos é discutir, e acho que os BRICS é um fórum extremamente importante. Não menosprezem a força do BRICS. Não menospreze a importância dos BRICS. Os BRICS é muito importante. E vocês vão ver a fotografia dos BRICS na reunião do Rio de Janeiro. É que a gente está acostumado, com um único lado mandando. A gente está acostumado com um único lado importante. Eu estava pensando esses dias, a gente tem uma relação histórica com a União Europeia. Mas se você pegar individualmente um país como a França, o comércio, entre França e Brasil é 8 bilhões de dólares. Se você pegar a Inglaterra, não passa de 8 ou 9 bilhões de dólares. Se você pegar a Itália, a mesma coisa. Agora, pega o Vietnã, já são 12 bilhões e meio. 12 bilhões e meio com o Vietnã. Então o Brasil precisa procurar outros parceiros. Eu estou convidado para ir no Congresso da ASEAN e eu vou participar, porque aquilo é um mundo que precisa ser descoberto pelo Brasil. Precisa ser descoberto pelo Brasil. E nós temos o que vender e temos o que comprar. Nós temos o que vender e temos o que comprar. Então eu acho que o Brasil precisa sair da mesmice. Eu estou muito feliz com o que está acontecendo com o Brasil. Esse era um sonho que eu tinha, de que era preciso mudar a geopolítica. Não dá para continuar a mesma coisa. Os que mandavam no começo do século passado continuam mandando. As decisões são tomadas no mesmo lugar. Você tem tudo já organizado, a burocracia. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Em 2008, eu e o Celso Amorim viajamos o mundo tentando convencer países a votar no Brasil para fazer as Olimpíadas. Todo o continente africano tinha menos delegado do que a Suíça, que tinha 5 delegados. A China tinha 1. Como é que pode?
Essas instituições foram criadas sem um domínio absurdo, sabe, da Europa e dos Estados Unidos. Então é preciso que a gente, sabe, ressurja com muita força. Nós queremos igualdade. E é isso que os BRICS representam, e é isso que nós vamos fazer, e é por isso que a moeda é importante. Não é uma tarefa fácil, porque mesmo entre nós tem divergência. E nós precisamos saber que a divergência é boa, porque ela nos ensina a ter mais paciência, a debater um pouco mais, a discutir um pouco mais, até a gente encontrar as palavras corretas que compõem um acordo. Vamos ser francos, vocês jornalistas, vamos ser francos. Muitos setores da imprensa brasileira e da imprensa mundial ficaram muito críticos a nós e ao nosso governo quando a gente não fez, sabe, aquela manifestação em defesa da Ucrânia. Todo mundo queria que o Brasil fosse junto com os Estados Unidos, com a União Europeia, sabe, destruir a Rússia. O que nós fizemos? Não. Nós achamos que é possível encontrar um caminho de negociação. É importante vocês se lembrarem que o Olavo Scholz foi no Brasil querer comprar arma para fazer doação para a Ucrânia. E eu disse, não vamos vender armas. Nós não queremos participar dessa guerra. Se quiserem discutir paz, o Brasil vai. Então, o que está acontecendo agora é uma coisa que estava dentro das nossas previsões. Não ficar fomentando a guerra. Ficar discutindo a paz. Falar todo dia em paz, que um dia ela vai acontecer. Não vai ser fácil, não, acontecer paz, mas vai acontecer. Porque eu acho que todo mundo está cansado de guerra, sobretudo os russos e os ucranianos. Eles estão cansados com a destruição que está acontecendo em cada território. Eles sabem que as vidas não serão mais recuperadas. Eles sabem que a marca, sabe, do sofrimento vai ficar em milhares de pessoas. Eles sabem que terão que reconstruir coisas que foram construídas há um século atrás e que eles destruíram. E tudo isso custa muito. Então a guerra não compensa. E é por isso que o Brasil continua dizendo, nós somos um país que não temos contencioso com nenhum país do mundo. Nós não somos apenas o país do futebol, o país do carnaval. Nós somos o país da política. O país do consenso, o país da paz, o país da democracia. E um país que não se nega a conversar nem um tema. Porque eu quero ver a seriedade de todo mundo vai ser na COP30 no Brasil. A COP30 será decisiva para a gente dizer se a gente quer cuidar para que o planeta não tenha um aquecimento acima de 1,5 graus. Aí todo mundo vai ter que apresentar as NDCs. E nós vamos ver quem é quem. Nós vamos ver quem está falando sério. E aí era preciso ter a ONU, sabe, com muita força, para que a gente tivesse que cumprir aquilo que a gente decide. O protocolo de Kyoto não foi cumprido, o Acordo de Paris, sabe, ainda não está em execução, e os Estados Unidos acabam de dizer que vai sair. Eu quero saber como é que o governo americano vai se comportar, sabe, nessa questão da transição climática. Por isso eu estou dando muita importância a esse momento político que nós estamos vivendo. O mundo não é mais o mesmo. Nós não queremos chefe, nós não queremos xerife, nós queremos parceiros. Nós gostamos de respeitar e gostamos de ser respeitados.